exato milissegundo em que você abre a boca para se explicar, você assina sua sentença de submissão. Imagine a cena. Uma acusação é lançada. Um comentário passivo-agressivo em um jantar. Um questionamento sobre sua competência em uma reunião de diretoria. O desvio de narrativa de um parceiro manipulador. E imediatamente sua biologia trai você. O cortisol inunda seu sistema. O calor sobe pelo pescoço e seu cérebro grita que você está sendo injustiçado, que a verdade precisa ser restaurada, que você deve corrigir o registro. Então, você fala. Você justifica. Você contextualiza. E nesse exato segundo, você entregou sua garganta ao oponente. Porque o mundo não julga você pela precisão dos seus fatos. Ele julga você pelo desespero da sua entrega. Quem explica, se submete. Quem se defende, aceita que o outro tem autoridade para ser seu juiz. Se você gasta sua energia tentando ser compreendido, você já desistiu de ser respeitado. O desejo de esclarecer as coisas é, na verdade, um pedido patético de permissão para continuar existindo na mente do outro. Bem-vindo ao canal Duplo Pensar. Eu sou o seu cirurgião da sombra. Este não é um vídeo sobre autoestima ou comunicação assertiva. Este é o seu manual de guerra psicológica sobre a estratégia da não-defesa. Hoje, vamos dissecar por que sua biologia busca a servidão e como hackear esse sistema para tornar-se psiquicamente impenetrável. Vou lhe ensinar a usar o silêncio como uma arma de destruição em massa contra o ego alheio e como inverter a dinâmica de poder instantaneamente, aplicando a inteligência gélida de Nicolau Maquiavel à sua realidade cotidiana. Mas aviso, isso exige que você realize um assassinato ritual de uma parte de si mesmo que você alimenta desde a infância, a parte que implora por validação. Se você matar essa necessidade, você se torna inalcançável. O diagnóstico clínico da sua ingenuidade termina agora, e a sua ascensão como soberano começa neste exato momento. A sua necessidade de se defender nasce de um trauma de base, uma programação de infância que o sistema utilizou para domesticar sua vontade de poder. Quando você tinha 5 anos e foi acusado por um pai, professor ou figura de autoridade, a única rota de fuga do castigo era a explicação. Eu não quebrei, ele caiu sozinho. Ele me bateu primeiro. Naquele momento, seu cérebro registrou uma mentira tática, a de que fornecer evidências de sua inocência traria segurança. O problema é que você cresceu, mas sua psique permanece ajoelhada, projetando essa figura de autoridade em cada pessoa que cruza o seu caminho. Quando você se justifica perante o seu chefe, seu parceiro ou até mesmo um estranho em uma rede social, você está subcomunicando uma hierarquia onde você ocupa a base. Você está dizendo, você é o juiz, eu sou a criança. Por favor, aceite meu apelo para que eu possa me sentir seguro novamente. Esta geometria da percepção revela que você não é o dono do seu próprio centro de gravidade. Você é um satélite orbitando o julgamento alheio. O ser humano, em seu nível predatório, consegue sentir o cheiro dessa submissão a quilômetros. No exato instante em que você começa a mostrar prints de conversas, razões lógicas e contextos históricos para provar um ponto, você sinalizou que sua estabilidade interna depende da concordância do outro. Você entregou a chave da sua fortaleza, e uma vez que um manipulador tem essa chave, ele destruirá o lugar sempre que quiser. Nicolau Maquiavel compreendia que a eficácia é a única métrica de valor no tabuleiro da existência. Ele escreveu que é muito mais seguro ser temido ou respeitado do que ser amado. Traduzido para a presença tática moderna, isso significa que é muito mais vantajoso ser inalcançável do que ser compreendido. Um rei não explica seus decretos aos camponeses, ele os executa. Quando você se defende, você valida o ataque. Você dá ao oponente a confirmação de que o dardo dele penetrou a sua pele. Se o ataque fosse verdadeiramente insignificante, você não estaria gastando saliva. O soberano entende que a percepção de poder é inversamente proporcional à quantidade de palavras usadas para justificá-lo. Imagine uma negociação corporativa
onde você é acusado de falta de experiência. O servo começa a listar certificados e anos de atuação, suando sob a luz da mesa. O soberano apenas inclina a cabeça, mantém o contato visual e diz: "É uma percepção interessante. Como isso afeta o fechamento do contrato agora?" Ele não defendeu a si mesmo. Ele atacou a moldura do problema. Ele manteve o seu vácuo emocional intacto enquanto forçava o outro a se explicar. A verdade é que o tribunal onde você está sendo julgado só existe porque você decidiu comparecer à audiência. No momento em que você ignora o júri, o tribunal colapsa. Vamos agora instituir o protocolo prático da não defesa. Este é o manual técnico de como operar sob fogo cruzado sem perder 1 milímetro de soberania. A primeira lei deste protocolo é o domínio do silêncio pressurizado. O cérebro humano é programado para detestar o vazio comunicativo durante um conflito. O silêncio gera uma ansiedade primitiva que força o indivíduo a falar para aliviar a tensão. Quando alguém lança um insulto ou uma acusação, o seu instinto é preencher o vácuo com uma defesa. Você deve fazer o oposto. Institua um vácuo emocional absoluto. Olhe para o agressor. Não pisque. Não desvie o olhar. Mantenha seu rosto em uma neutralidade clínica, completamente ilegível. Deixe o silêncio pairar por 5, 6, 7 segundos. Do que você acha que esse silêncio é feito? Ele é feito do desmoronamento do ego do oponente. Ele começará a se perguntar: ele não ouviu? Ele não se importa? Ele é louco? O que ele sabe que eu não sei? O agressor acabará falando novamente para preencher o vazio que ele mesmo criou. E nessa segunda fala, ele invariavelmente recuará ou revelará sua própria insegurança. Digo, não que você seja sempre assim, mas hoje, entende? O poder inverteu a polaridade. Você se tornou o observador silencioso, e ele se tornou o réu tentando se explicar para o seu silêncio. A segunda lei é a técnica do aikido verbal: concordar e amplificar. Defender-se de uma acusação absurda é dar a ela o status de verdade potencial. Se você luta contra a lama, você se suja. Em vez disso, o soberano utiliza a força do ataque contra o próprio atacante, transformando a acusação em uma caricatura ridícula. Se alguém em uma reunião diz: "Você só se preocupa com os números, você não tem empatia", o servo diria: "Isso não é verdade. Eu me importo com a equipe." O soberano, com um leve sorriso de entretenimento, responde: "Você tem razão. Na verdade, eu substituí meu coração por uma planilha de Excel na semana passada. É muito mais eficiente para os lucros. Ao fazer isso, você comunica 3 coisas instantaneamente. Primeiro, que a opinião do outro não tem calibre para te ferir. Segundo, que você é o mestre da geometria da percepção. E terceiro, que a tentativa de humilhação falhou tão miseravelmente que se tornou entretenimento. Você não aceitou a vergonha. Você a devolveu embrulhada em um papel de deboche clínico. Você provou que é ilegível para as táticas comuns de manipulação emocional." A terceira lei deste protocolo é o sequestro da posição de juiz. Em todo conflito humano existe um juiz e um réu. O juiz faz as perguntas e estabelece os padrões. O réu fornece as respostas e busca a absolvição. A armadilha da honestidade faz com que você aceite o papel de réu automaticamente. Para inverter o jogo maquiavélico, você deve simplesmente recusar-se a responder e começar a analisar o comportamento de quem pergunta. Se um parceiro manipulador pergunta: "Onde você estava? Por que não me atendeu?" O soberano não dá o itinerário de suas últimas 3 horas. Ele pausa, respira calmamente e pergunta: "O que em sua vida está gerando essa necessidade de controle tão aguda agora?" Ou em um ambiente de trabalho, se alguém questiona: "Por que você tomou essa decisão sem me consultar?" A resposta não é uma justificativa técnica, mas um questionamento da autoridade.
É interessante que você sinta que sua consulta é o gargalo desse processo. Qual o objetivo real dessa sua observação? Você tirou o foco do seu ato e colocou o holofote na patologia ou no ego do outro. Você não está mais sendo examinado. Você é o patologista examinando um espécime em um frasco de laboratório. A quarta lei é o fogging tático, ou o acordo do abismo. Esta técnica consiste em concordar com qualquer verdade factual contida no ataque, enquanto se descarta completamente a carga moral ou o assassinato de reputação que o acompanha. Quando você joga uma pedra em uma parede, ela faz barulho. Quando você a joga em uma névoa, ela simplesmente desaparece. Se alguém grita, você cometeu um erro grave naquele relatório, você é incompetente. O soberano responde com uma frieza inabalável. Você tem razão, o relatório tem erros, vou corrigi-los. Observe a manobra cirúrgica. Você assumiu a posse do fato, os erros, mas ignorou solenemente o rótulo, incompetente. Você não deu ao outro o prazer do conflito pela identidade. Somente um homem que possui soberania absoluta sobre seu autoconhecimento consegue admitir um erro técnico sem que sua autoimagem sofra um arranhão. Pessoas inseguras lutam até a morte para provar que nunca erraram, e é nessa luta que elas se tornam escravas. O soberano admite o fato e encerra a conversa. Maquiavel chamaria isso de desarmar o inimigo. Se você solta a espada, eles parecem tolos, segurando a deles no ar, sem alvo e sem propósito. Nada deste protocolo funciona, se for apenas uma máscara superficial. Se você usar essas palavras, mas sua voz tremer, seus olhos fugirem ou sua energia gritar, por favor, goste de mim, você será esmagado. A psicologia sombria ensina que o poder é 20% verbal e 80% presença tática. Você precisa construir a arquitetura interna que suporta o peso do silêncio. Isso exige o que Carl Jung chamava de trabalho de sombra. Porque dói quando eles atacam sua competência, sua moralidade ou seu status. Dói porque eles tocaram em uma ferida que você ainda não curou. Se eu lhe disser que você tem a pele azul, você rirá, pois sabe que é mentira. Mas se eu lhe chamar de fracassado e você se defender desesperadamente, é porque nas profundezas da sua psique, você suspeita que eu tenha razão. A defesa absoluta não é uma técnica de oratória, é o autoconhecimento brutal. É olhar para sua própria escuridão, aceitar sua capacidade de ser egoísta, cruel, falho ou ambicioso, e integrar isso ao seu ser. Quando você aceita sua própria sombra, ninguém pode usá-la como uma revelação contra você. Você se torna transparente para si mesmo e opaco para o mundo. As flechas passam direto, porque não há mais um alvo sólido de insegurança para elas atingirem. A transmutação de identidade que este manual exige é a morte do nice guy, o servo que foi treinado para ser inofensivo e chamar isso de virtude. Friedrich Nietzsche afirmava que um homem que não é capaz de ser um monstro não pode ser virtuoso. Ele é apenas um coelho esperando ser devorado. Para tornar-se soberano, você deve integrar o monstro. Você deve aceitar que a sua paz não é um estado de passividade, mas um vácuo controlado. Você deve parar de ver o mundo como um lugar de diálogo e harmonia e passar a vê-lo como um bioma de forças em equilíbrio instável. A sua não-defesa é a prova máxima da sua força. É a manifestação da vontade de poder que não precisa de gritos, não precisa de validação e não precisa de permissão. Você habita o seu próprio centro de gravidade. O soberano é como o vento. Você pode sentir sua força, você pode ver os efeitos de sua passagem, mas você nunca consegue segurá-lo, rotulá-lo ou forçá-lo a se explicar. A partir deste momento, você está entrando em um rito de passagem. O deserto da soberania é solitário, mas a vista do topo é total. Você está recuperando o comando do seu sistema nervoso e parando de vazar energia para parasitas emocionais que se alimentam da sua reatividade. De hoje em diante, você não busca ser bom segundo a régua dos medíocres. Você busca ser efetivo segundo a sua própria lei. O mundo tentará puxá-lo de volta para o tribunal.
Ele lançará iscas, ele criará dramas, ele usará a culpa como um anzol. Mantenha sua presença tática, mantenha seu vácuo emocional, mantenha sua ilegibilidade. Lembre-se, o que você ignora, você mata. O que você defende, você fortalece. Escolha a vida dos soberanos. Se este manual de inteligência estratégica ressoou com a parte mais profunda e faminta da sua mente, a parte que está cansada de performar para agradar escravos, você sabe qual é o seu próximo movimento. Este conhecimento não é para as massas, é para o 0,01% que decidiu que a servidão voluntária acabou. Se você está pronto para selar este compromisso com a sua própria força e nunca mais entregar sua garganta a um manipulador através de uma explicação, sinale sua posição no tabuleiro. Comente a palavra soberano agora mesmo. Deixe que este comentário seja o marco zero da sua nova arquitetura mental. Não se inscreva neste canal se você busca conforto ou frases de efeito. Inscreva-se apenas se você estiver pronto para a desprogramação total e para assumir o comando tirânico da sua própria mente. Ative as notificações, pois cada vídeo aqui é uma peça de um arsenal que eles não querem que você possua. O antigo você, o servo que implorava por compreensão, acaba de ser enterrado. O soberano acaba de assumir o trono. Mantenha-se gélido. Mantenha-se ilegível. Este é o duplo pensar, onde o silêncio é a autoridade e a estratégia é a única verdade. Nos vemos no próximo nível da hierarquia.